Caríssimos irmãos e irmãs também que nos acompanham pelas redes sociais. Então hoje é a famosa história do famoso São Tomé. Coitado, ficou famoso por ser incrédulo se não tocasse. Claro que tudo acontece para glorificar a Deus. Tomé foi usado para reforçar que Jesus ressuscitado carrega a marca de tudo que ele sofreu. Se tem uma discussão na igreja, como é que é o corpo glorioso? Como é que vai ser o nosso corpo glorioso? Se diz o seguinte: o corpo glorioso tem algo que nós vivemos, talvez até que seja da profissão que você teve, do bem que você fez no mundo, o tipo de trabalho que você fazia de caridade. O seu corpo vai ter uma identidade desse mundo e, ao mesmo tempo, algo totalmente novo. Ou seja, a mesma coisa que acontece na Bíblia: algo de continuidade, o corpo glorioso, e algo de descontinuidade, algo totalmente novo. Por que a gente sabe? Porque os apóstolos e Maria Madalena tiveram uma certa dificuldade de identificar o corpo glorioso de cara. Ou seja, existe algo totalmente novo. Só que ao mesmo tempo depois eles viram que é Jesus, igual como Tomé tocou a ferida de Jesus. Então aqui já nos mostra como vai ser mais ou menos o corpo glorioso. Algo de continuidade desse mundo. Vocês vão saber lá no céu o que era a minha vida nesse mundo, pelo meu corpo. Mas também vai ter algo totalmente novo que vem do alto. A outra coisa também, que essa passagem quer mostrar, é que Deus é espírito, por espírito. Só Jesus que encarnou, né? Então tudo de Deus vem direto para as faculdades espirituais da alma, inteligência e vontade. Não passa pelos sentidos. Ora, se tudo vem direto, não passa pelos sentidos, a teologia, tudo que a gente explica aqui, é de uma forma chamada análoga. E também análoga é que se fala de alguma coisa que é semelhante, mas é muito diferente ainda. E a outra palavrinha que a gente fala é apofática. O que é apofática? Que é muito pobre a linguagem para descrever coisas divinas. Muito pobre. Quando eu falo fulano é bom, Deus não é bom como fulano. Deus é a bondade pura, extrema. Isso é a visão apofática, para explicar um pouco as características de Deus. Nós não conseguimos com a linguagem. Por quê? Porque a linguagem vem de conceitos que vêm de sentido. Os conceitos nós só criamos dos sentidos. Então, às vezes, a gente tem briga teológica enorme por bobagem. Seria como se eu estivesse discutindo com um monte de pedrinha sobre um tesouro enorme de diamantes. Eu só tenho as pedrinhas para mostrar o que é o tesouro. Aí a gente discute por besteira, porque a minha linguagem é muito pobre para descrever Deus. Os padres da igreja, os santos, explicam que nós temos que ter uma certa humildade com as palavras quando se fala de Deus. Por isso que eu não gosto muito de discussão teológica por detalhes, porque a nossa linguagem é tão pobre, né? A forma que eu prefiro descrever Deus é o outro lado. Não pensem vocês que Deus é bobo, né? Vocês entenderem que Deus está muito acima da nossa capacidade de entender. Ele é muito mais inteligente do que você imagina, muito mais esperto do que o mais esperto, infinitamente mais esperto que o mais esperto do mundo. Então você tem que estar com Deus. Isso já serve para ter um temor maior, que não adianta vir com enganaçãozinha com Deus, não adianta. Ao mesmo tempo, isso também serve para nós entendermos, por lado bom, que Deus também não fica numa caixinha do pode, não pode, do mandamento ou não. Ele entende o processo de cada um.
Ele sabe que cada um... Eu vou dar um exemplo. O dízimo é a forma de ajudar a igreja no Brasil, pela CNBB, para cumprir um dos 5 mandamentos da igreja. Quem não devolve o dízimo, não cumpre o 5. Agora, é pecado mortal de cara não devolver? Não. A pessoa pode ter um tempo de criar a consciência. Por que a igreja faz isso e já não fala que de cara você está em pecado mortal, você não é dizimista, você não ajuda a igreja? Porque tem pessoas que vêm para a igreja com um monte de ideologia na cabeça, que aqui o dinheiro vai para o Vaticano, para o Papa, que o bispo toma tudo, que o padre toma cerveja e fica passeando com o dinheiro da igreja. Essa pessoa, ela vai devolver dinheiro aqui? Sim. E se você força a ferro e fogo, o que ela vai fazer? Vai embora. Então a igreja, sabendo que Deus é muito sábio, o que ela faz? Forma a consciência da pessoa. Desmistifica os mitos, tira os mitos, né? Tira as ideologias. Aí a pessoa, e nesse intervalo de tempo, ele não pode falar que ela está em pecado mortal, ela está em processo de amadurecimento da consciência. Pouco a pouco, vai explicando para ela. Então, essa sabedoria infinita de Deus também ajuda para o outro lado. Deus não fica numa caixinha, né? Da mesma forma, a pessoa às vezes não quer acreditar que faltar a missa domingo é pecado mortal. Enquanto a gente não formar a consciência dela, ainda não é mortal. Você tem que mostrar, olha, um dia na semana, imagina, né? Você tem que, como eu vou formando. Então Deus não está, Ele sabe. Vamos lá, uma mulher usar preservativo é pecado grave? Anticoncepcional também. Mas uma mulher quase morre no parto. O médico fala, se você engravidar, você vai morrer. Essa mulher tem trauma? Aí se eu chegar e falar assim, não pode, agora, para. O que ela vai fazer? Tremer. Vai entrar. O que eu falo? Calma, vamos caminhar. Você vai aprender no método Billings e vamos melhorar esse trauma seu. Calma. Né? Porque senão ela não consegue. Então, a gente tem que entender Deus de uma forma bem sábia. Uma coisa semelhante ao que eu estou fazendo é que Deus não condenou a poligamia de Davi nem Abraão na época, porque eles não estavam preparados. Deus não falou, Davi só pode ter uma. Natã, quando foi danar com ele, porque ele pegou a mulher de Urias, ele disse, você já tem tantas, por que você queria? Ele só tinha uma. Não falou, você não pode ter mais de uma. Então a gente tem que entender, mas ao mesmo tempo também, neném, não tenta enganar Deus, não. Não vem com hipocrisiazinha, essas enganaçãozinhas, essas malandragenzinhas com Deus, não funciona. Não funciona. Não adianta vir com isso. Ele é muito mais esperto que nós. Então, olha o tanto que é rico essa passagem. Como que a gente tem que entender Deus de uma forma muito mais profunda, né? Que Ele está infinitamente acima. E como é que a gente vai crer em Jesus sem ser pelos sentidos? Qual é a virtude que nos dá isso? A capacidade de crer sem ver. Fé, que é uma virtude teologal. A fé não é só crer. A fé também teologal é conhecer a Deus. Como assim, padre? Como Deus não passa pelos sentidos, se fosse uma fé só de crer, eu ia crer em quê? Se eu não vejo, não toco e não faço nada nos sentidos. Para eu crer, primeiro ele tem que fazer o quê? Se revelar. Concorda? Então Deus se revela, já é fé. Ilumina a minha inteligência, move a minha vontade para aceitar aquela verdade como minha e de me aderir a ela.
Como é que é o nome dessas duas diferentes da fé de conhecimento e a fé de crer? A de conhecimento é fides quae, que em latim quae é de acusativo, é algo objetivo. E o fato de Deus mover as minhas faculdades para crer, fides qua. Qua é ablativo no latim, quer dizer, por meio do qual eu creio. Então a fé tem duas vertentes. A revelação divina, ou seja, quando eu digo aumenta a minha fé, eu não estou dizendo só para eu crer em qualquer coisa. Estou dizendo, eu quero te conhecer mais, Senhor, para crer no que eu conheço. Porque não passa pelos sentidos. Não tem como eu crer em Deus naturalmente, com a fé humana. Só é possível crer em Deus se Ele se revela. Então, fé teologal também é conhecimento de Deus. Está pesado hoje a homilia? Ou vocês estão entendendo ou está voando, viajando na maionese? Hã? Não é tão difícil entender, não é? A fé, para crer em Deus, é uma coisa óbvia. Se eu não vejo, não toco, não cheiro, Ele tem que, de alguma forma, se revelar, ué. Senão eu vou crer em quê? Né? Então Ele se revela a mim, ilumina a minha inteligência e move a minha vontade para aceitar aquela verdade como minha e me aderir a ela. Eu vou me aderir à sua vontade, Senhor. E tudo isso é por essa... E aí sim, a primeira leitura, a igreja é muito sábia, ela é justamente para fazer a gente entender um pouco esse processo com Deus, entre os sentidos e o que vem direto dele, né? Já não sois mais estrangeiros nem imigrantes, mas concidadãos dos santos. A fé, a esperança e a caridade eleva a minha capacidade para me tornar concidadão dos santos. São as três virtudes que me fazem eu ter uma vida sobrenatural. Que é essa fé, que é conhecer a Deus e crer. A esperança, não esperança qualquer, esperança nele. E a caridade, como é que eu vou amar o que eu não vejo, o que eu não toco, o que eu não cheiro, o que eu não ouço? Por isso que a virtude da caridade é a capacidade que ele me dá para amá-lo sem ver, sem tocar, sem nada. A caridade, como virtude, tem como meta, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que eu vou amar a Deus se Deus não me der essa capacidade? Se eu nem sei quem eu vou amar. Né? Sois da família de Deus, vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos. Então, as três virtudes teologais me fazem viver como neste mundo, mas com a cabeça no alto. Por isso, já está acabando o meu tempo. Por isso, quando você se converte, e você vai falar com seus familiares, todo mundo fica assim, você está doido? Essa pessoa não está normal. Que conversa é essa, comadre? Que doidura é essa? Você não passa por isso, não? Você está falando de coisas do alto, a pessoa está lá na topeira do tatu, não entende nada. Né? Não entende nada que você está falando. Fala que você está ficando doido. Ou então fala para a mãe, esse filho seu agora está bitolado. Né? Não entende. Por quê? Porque as virtudes teologais te levam para o alto. E é isso. E os santos, quando vão descrever as moradas mais superiores, como Santa Teresa d'Ávila, ela não acha palavras, já viu? Eu não sei como descrever o que eu vi, mais ou menos é isso. E elas falam isso da hora. Mais ou menos é isso, isso, isso. Eu sou diretor espiritual de uma monja muito santa. Já tentei fugir dela, mas porque é difícil demais dar conta. E a direção espiritual, eu tenho que ficar atento, porque ela tem dificuldade de transmitir. Ela está namorada tão alta que ela não consegue. Não é igual nós, né? Eu pequei, eu matei 2, porque deu um quis. O dela são palavras do alto. Então eu tenho que ficar com prestar atenção para tentar achar uma foto do que ela está passando. Porque ela começa a falar de coisas do alto. Por isso que dá fadiga em mim. Né? Quando eu atendo um daqui, não, olha, eu quis isso, passei por isso, quis esganar um, eu fui isso.
Ah, isso não pode, não pode, não pode. Muito fácil de resolver. O dela, não. É umas falas lá em cima, né? Então você tem que ficar atento, buscar. E ela mudou para Anápolis. Pensei, agora está cheio de padre lá, né? Tem que fazer por vídeo aqui, né? Eu já preparo antes, Senhor, me dá sabedoria para entender o que ela fala. Porque às vezes ela não acha a palavra. Não, estou passando, é isso, mas como é que é o negócio? Ela está lá no alto, né? E eu que já estou namoradinha lá na segunda, tem que pegar o binóculo. Mas agora vocês vão entendendo um pouco o que é analogia, apofatismo. Nossa vida é muito pobre para descrever Deus, né? E isso nos dá um temor para entender que ninguém engana Deus, mas também uma certa segurança, porque Deus vê tudo, vê o seu coração, né? Quando você falta à missa, se você realmente queria faltar ou não, não é só faltou à missa, está no pecado mortal. Ele vai analisar tudo, qual a circunstância, se você lutou ou não, o que estava no seu coração ou não, ele vai olhar tudo. Isso dá uma certa paz, né? Porque ele também vê para o lado bom da coisa. Então, que o Espírito Santo e São Tomé interceda para que nós aumentemos a fé, a esperança e a caridade cada dia mais. Para crer sem ver, sem tocar, sem cheirar, sem ouvir. Simplesmente pela virtude da fé. Assim seja.